O carro rangeu ao frear sobre a estrada de terra encharcada, levantando uma nuvem fina de pó e folhas molhadas. Olhei para fora e a floresta se estendia à nossa frente como um muro vivo e impenetrável. Árvores altas retorcidas se erguiam lado a lado, seus troncos cobertos de musgo e raízes que se entrelaçavam como mãos esqueléticas. O vento movia apenas a copa das árvores, mas mesmo assim parecia sussurrar algo para nós, uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Cada expiração que eu dava se misturava ao cheiro pesado de terra úmida, folhas em decomposição e algo indefinido, quase metálico, que eu não sabia explicar. O silêncio era absoluto. Um silêncio que não é simplesmente ausência de som, mas algo denso, quase palpável, que pressionava minha mente a cada passo. Quando coloquei o primeiro pé na trilha estreita, senti como se a floresta estivesse testando minha presença. Cada galho quebrado, cada folha que se movia com o vento parecia amplificado, e eu me pegava olhando para todos os lados, esperando que algo surgisse. Minha pele se arrepia sem motivo aparente, e minha mente tenta racionalizar. Animais, vento, imaginação. Mas uma parte de mim sabia que não era isso. Enquanto avançávamos, percebi que a luz do dia mal penetrava a copa das árvores. A penumbra transformava a floresta em um lugar de formas mutantes. Troncos largos pareciam pilares, sombras longas se esticavam sobre o solo irregular. A cada passo, as raízes que surgiam do chão pareciam mãos que tentavam me segurar, me puxar para dentro da floresta. Senti o coração acelerar e o peito apertar. O vento trouxe um cheiro mais forte de mofo e algo queimado, sutil, como se a própria floresta estivesse viva e respirando. Lembrei-me das histórias que ouvirá sobre aquela região. Aventureiros desapareciam sem deixar rastros, caçadores nunca retornavam, e os moradores evitavam aquela floresta, falando de uma presença que se alimentava do medo e da curiosidade humana. No começo, pensei ser exagero. Lendas urbanas, talvez. Mas ali, no meio do silêncio e da umidade sufocante, comecei a acreditar que talvez existisse algo além da razão humana. A trilha se abriu de repente em uma clareira irregular. O chão estava coberto por folhas molhadas e marcas estranhas, sulcos profundos e tortuosos, grandes demais para qualquer animal que eu conhecesse. Meu corpo tremeu de forma involuntária. O silêncio da clareira parecia mais pesado, como se algo estivesse parado ali, observando-nos, analisando nossos movimentos. Olhei para todos os lados, mas não havia nada, apenas a sombra movendo-se na periferia da minha visão, entre os troncos e galhos, sempre fora de alcance, como se brincasse de se esconder. Um frio atravessou minha espinha, como se a própria floresta tivesse decidido que eu não deveria estar ali. Meu instinto gritava para sair correndo, mas meus pés se recusavam a obedecer. Um arrepio profundo me percorreu. Uma mistura de medo, curiosidade e a sensação de que estávamos sendo observados de forma pessoal, quase inteligente. A floresta respirava conosco, e a cada suspiro do vento, parecia que algo rastejava entre as sombras, esperando o momento certo para se revelar. Enquanto eu tentava acalmar minha respiração, percebi pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. Galhos quebrados, não por vento, mas por peso, marcas nas árvores que pareciam arranhões feitos de propósito, folhas amassadas, como se alguém ou algo tivesse caminhado em círculos ao nosso redor. A sensação de vigilância se intensificava a cada segundo, e comecei a entender que aquela floresta não era apenas um lugar físico, mas uma presença que nos estudava, pronta para agir quando nos sentíssemos mais seguros. E naquele instante, percebi claramente, nós não estávamos apenas em uma floresta. Estávamos dentro de algo que nos observava e que não iria permitir que fossemos embora tão facilmente. Seguimos adiante, mas a cada passo parecia que a floresta se fechava ainda mais ao nosso redor. As árvores, antes distantes, agora pareciam avançar sobre nós, troncos grossos bloqueando a luz, folhas secas estalando sob nossos pés como se fossem lembretes do nosso deslocamento. O ar se tornou mais denso, quase impossível de respirar direito, como se cada sopro estivesse sendo roubado pelo próprio ambiente. Senti o primeiro toque real do medo quando percebi que o silêncio absoluto havia mudado. Não era mais apenas ausência de som. Havia algo sutil, um ritmo irregular que eu não conseguia identificar. Parecia o arrastar de algo grande, pesado, mas sem som definido. Meus olhos vasculhavam cada sombra,
cada tronco retorcido, e a sensação de que éramos observados crescia a ponto de me fazer duvidar da própria sanidade. O chão começou a se inclinar em pequenas elevações e depressões, e cada passo exigia cuidado. Um galho quebrado à nossa frente se mexeu levemente, mas não era vento. Eu senti um arrepio profundo, uma certeza instintiva de que algo tinha se movido entre nós e a escuridão. Olhei para trás, tentando ver se alguém nos seguia, mas o caminho que deixamos para trás parecia o mesmo, intocado, exceto pelo peso da presença invisível que parecia nos acompanhar. O medo começou a me dominar de forma mais concreta. Um frio interno, que não vinha do vento, mas de algo que parecia infiltrar-se na minha pele. As histórias que ouvirá, sobre espíritos antigos e criaturas das sombras, vinham à tona com força renovada. Pensei nas pessoas que desapareciam ali, e percebi que, se algo nos queria, não haveria aviso, não haveria chance de fuga fácil. Cada passo era um teste, cada respiração um risco. Então vi, ou melhor, senti. Uma silhueta se moveu rapidamente entre as árvores, quase imperceptível, mas com um peso que parecia esmagar o chão. Não era humana. A forma era alongada, esguia, com membros que pareciam longos demais para o corpo e a cabeça inclinada de maneira normal, como se observasse de canto de olhos que eu não podia enxergar. A pele, ou que parecia pele, refletia a pouca luz que penetrava na floresta, de um tom acinzentado, quase pálido demais, contrastando com a escuridão ao redor. Movia-se com uma agilidade desconcertante, silenciosa, mas deixando rastros na vegetação. Folhas quebradas, musgo esmagado, galhos levemente partidos. Meu coração disparou. Cada instinto gritou para correr, mas ao mesmo tempo, algo me prendia no lugar. O medo não era apenas físico. Era psicológico, uma sensação profunda de que a própria floresta estava conspirando contra nós, de que a criatura sabia cada pensamento, cada medo. Eu sentia o olhar dela atravessando as sombras, sondando meus pensamentos, antecipando meus movimentos. Tentamos continuar, mantendo a calma forçada, mas a tensão se tornou quase insuportável. Cada passo parecia levar a mais proximidade daquilo que nos perseguia. As árvores, a luz irregular, os cheiros de terra e musgo, tudo parecia parte de um mesmo plano, uma armadilha silenciosa que nos cercava. E então percebi que não éramos apenas observados. Havia algo nos seguindo, sempre nas margens da visão, mantendo distância, mas nunca deixando de nos estudar. O ar parecia vibrar com a presença dela, como se a floresta estivesse respirando através daquela forma alongada, aguardando o momento em que o medo humano fosse forte o suficiente para agir. Naquele instante, eu compreendi. Não se tratava de uma simples criatura. Era algo que entendia a nós, que conhecia nossos medos e que talvez tivesse esperado por muito tempo por visitantes, que ousassem cruzar os limites da floresta. O silêncio da floresta não era mais apenas silêncio. Ele se transformou em algo quase palpável, pesado, que parecia pressionar meus ombros, meus pulmões, até meus pensamentos. Cada passo que eu dava era acompanhado por aquela sensação de que algo se movia logo além do alcance da visão, entre árvores que pareciam se fechar sobre nós. Comecei a notar sinais mais claros de sua proximidade. Pequenos galhos quebrados ao nosso redor, marcas no solo que se repetiam, como se estivéssemos sendo guiados, empurrados ou observados de maneira deliberada. Cada vez que olhava para trás, a sombra que eu sentia se mover entre as árvores desaparecia rapidamente, como se tivesse consciência da minha atenção. E, no fundo, eu sabia que a criatura não apenas nos seguia, ela estudava, analisava, entendia nossos medos. Um vento frio passou de repente, percorrendo o corpo como mãos invisíveis. O ar parecia vibrar, e eu sentia algo roçar minha nuca, leve, quase imperceptível, mas suficiente para me gelar até os ossos. Olhei ao redor e não havia nada, apenas a floresta, as árvores altas e a luz fraca que mal penetrava o denso emaranhado de galhos. Mas dentro da minha cabeça eu ouvia algo diferente. Não era um som real, mas a sensação de que olhos invisíveis me observavam, penetrando em cada recessão da minha mente. Tentamos acelerar o passo, mas a trilha se tornou irregular, cheia de raízes expostas e pedras escondidas sob o musgo. A sensação de perseguição aumentava, e cada respiração parecia se misturar ao ambiente úmido da floresta, dificultando-me manter o controle.
Eu podia sentir o coração disparado no peito, como se estivesse tentando avisar algo que minha mente se recusava a aceitar. Estávamos sendo caçados. E então, finalmente, a vi por um instante, sem querer. Entre dois troncos, surgiu a silhueta alongada, esguia e pálida, movendo-se de maneira normalmente silenciosa. Os membros longos e desproporcionais se contorciam levemente a cada passo, e a cabeça inclinada dava a impressão de que ela podia enxergar de ângulos impossíveis. Não havia olhos visíveis, apenas uma sensação de observação intensa, como se cada pensamento meu fosse registrado. A criatura parou, apenas por um instante, e senti seu olhar atravessando minha mente. O medo explodiu dentro de mim como uma onda, e meu corpo tremia sem que eu pudesse controlá-lo. O que mais me aterrorizava não era apenas a visão, mas a compreensão de que ela parecia saber exatamente como nos moveríamos, como pensaríamos. Cada tentativa de enganá-la ou fugir parecia inútil. A floresta, o vento, o chão, tudo estava sob seu domínio silencioso, e nós éramos meros intrusos. Decidimos tentar nos afastar da clareira, entrando em uma trilha mais estreita, menos marcada. Mas a sensação de que estávamos cercados não nos deixava em paz. A presença parecia se contorcer entre as árvores, aparecendo e desaparecendo, sempre observando, sempre próxima. Cada sombra, cada movimento de galho, cada cheiro estranho parecia fazer parte de um único organismo, uma mente que usava a floresta inteira como extensão do seu corpo. Quando a noite começou a cair, a penumbra engoliu a trilha, e a criatura parecia mais próxima do que nunca. As árvores projetavam sombras longas que se confundiam com a forma esguia que se movia entre elas. Senti meu corpo congelar enquanto entendia que a noite não traria apenas escuridão, mas uma intensificação da presença que nos seguia. Não havia luz suficiente para escapar. Não havia abrigo suficiente. E, naquele instante, percebi que estávamos presos dentro de algo que nos observava, testava e esperava pelo momento certo para revelar toda a sua intenção. A noite caiu de vez, e a floresta se transformou em um labirinto de sombras intermináveis. Cada árvore parecia crescer em altura e espessura, como se quisesse nos engolir. O frio se intensificou, penetrando nas roupas, na pele, nos ossos. O ar estava úmido e pesado, carregado com o cheiro de folhas em decomposição e terra molhada, mas havia também algo mais, um odor indefinível, metálico e amargo, que parecia pairar à nossa volta. Eu podia sentir a presença mais próxima agora. Não era apenas uma silhueta nas sombras, mas algo que parecia se contorcer, deslizar entre as árvores, cada movimento calculado, silencioso e impossível de ignorar. Cada passo nosso fazia com que pequenas folhas e galhos se movessem, e mesmo assim, parecia que a criatura não precisava de som para nos localizar. O medo tinha se tornado palpável, como se a própria floresta tivesse tomado consciência da nossa presença. Em um momento, percebi um movimento lateral. Entre duas árvores, ela surgiu parcialmente, esticando o corpo pálido e desproporcional, seus membros longos e finos quase tocando o chão e os galhos ao redor. A cabeça inclinada parecia girar de forma impossível, acompanhando cada um de meus movimentos. Não havia olhos visíveis, mas eu senti que me observava diretamente, analisando, prevendo cada tentativa de fuga. Meu coração disparou. O instinto de correr foi imediato, mas a floresta parecia brincar com a nossa percepção. Cada trilha que tentávamos seguir parecia se fechar. Cada clareira parecia levar a mais árvores, sombras e raízes entrelaçadas. Não havia lógica espacial. Parecia que a floresta se dobrava, nos prendendo dentro de seu domínio. Eu sentia cada respiração da criatura como um sopro gelado na nuca, e cada passo ecoava na mente, embora nenhum som real fosse audível. De repente, percebi marcas novas no chão, não meramente sulcos ou arranhões, mas rastros irregulares, largos demais para qualquer animal que conhecesse. Eles surgiam e desapareciam, como se a criatura se deslocasse de forma instável, dobrando-se sobre a realidade da própria floresta. O medo explodiu dentro de mim. Estávamos sendo cercados, estudados, preparados para algo que eu não podia compreender. Tentamos nos abrigar em uma pequena clareira entre árvores densas, mas a sensação de vigilância não diminuiu. Pelo contrário, parecia crescer, como se a presença estivesse brincando conosco, aumentando nossa tensão, testando nossos limites. Eu podia sentir meu corpo tenso, cada músculo pronto para correr,
mas a mente quase paralisada pelo terror que invadia cada pensamento. Foi então que percebi que não estávamos apenas sendo perseguidos. A criatura estava se aproximando intencionalmente, movendo-se com precisão, estudando nossas reações, tentando extrair cada fragmento de medo que possuíamos. A floresta inteira parecia agora uma extensão de sua consciência, manipulando o espaço, a luz e a sombra para nos manter dentro de um círculo apertado do qual não havia escapatória. Naquele momento, percebi com absoluta clareza, não haveria fuga fácil. A criatura não nos atacaria de imediato, mas nos estudaria, nos testaria, e a cada minuto que permanecêssemos ali, o medo nos enfraqueceria. A escuridão não era apenas ausência de luz, era a presença dela se tornando mais densa, mais próxima, mais consciente. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que estávamos prestes a descobrir o verdadeiro propósito daquela caça silenciosa. O tempo parecia ter parado. Cada passo que dávamos ecoava em minha mente como um alerta contínuo. A floresta estava viva de uma forma que eu nunca imaginara. Sombras se contorciam, galhos se inclinavam de maneira estranha, e o cheiro de umidade se misturava com algo mais intenso, metálico, que me fazia engolir seco a cada respiração. A criatura estava mais próxima do que nunca. Eu podia sentir sua presença como se fosse uma massa de ar densa à minha volta, pressionando meu corpo, minha mente, intensificando cada medo, cada dúvida. De repente, algo se moveu entre as árvores, rápido demais para ser visto claramente, mas pesado, calculado, e eu entendi que não havia mais como escapar. Ela surgiu parcialmente em uma clareira à nossa frente. A forma era mais grotesca do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Os membros longos e finos se dobravam em ângulos impossíveis. A cabeça inclinada dava a impressão de que podia nos enxergar de qualquer ponto, e a pele pálida refletia a pouca luz restante, tornando-a quase etérea, mas ameaçadora. Havia uma inteligência nítida em seus movimentos, uma precisão que parecia antecipar cada reação nossa. Meu coração disparou, mas a adrenalina me obrigou a agir. Tentamos nos mover lateralmente, mas cada caminho parecia nos levar de volta à clareira, como se a floresta fosse uma prisão criada pela própria criatura. Eu percebi que não era apenas um predador físico, era algo que manipulava o espaço, o medo, nossa percepção, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. A cada instante, a pressão aumentava. Meu corpo tremia, mas eu sabia que precisava manter o controle, precisava observar, entender e tentar encontrar qualquer falha. A criatura avançava com calma, mas a cada movimento sentíamos seu domínio sobre o espaço, sua capacidade de nos cercar sem fazer barulho, sempre mantendo uma distância que intensificava nosso desespero. Foi quando percebi um detalhe que me deu uma mínima esperança: seu padrão de movimentos. Cada aproximação seguia um ritmo, uma repetição sutil, quase imperceptível. Com cuidado, começamos a buscar uma rota de fuga aproveitando essas pequenas falhas, tentando nos mover de forma menos previsível, mais urgente. O confronto mental foi tão intenso quanto qualquer ameaça física. Cada sombra parecia responder aos nossos pensamentos. Cada movimento nosso era acompanhado, quase antecipado. Mas conseguimos avançar, passo a passo, evitando a linha de visão da criatura, até encontrar uma trilha lateral que parecia menos densa, um corredor estreito entre árvores antigas. Corremos, não mais em silêncio, mas com a consciência de que cada som poderia traçar nossa posição. A clareira, a escuridão, o medo, tudo parecia conspirar para nos manter presos. Mas a floresta não é infinita, e aos poucos, conseguimos alcançar uma área onde a luz da lua começava a penetrar mais forte entre as copas das árvores. A criatura não avançou mais, parou, mantendo vigilância, mas não seguiu. Ofegantes, com o corpo exausto e a mente em alerta máximo, percebemos que havíamos sobrevivido. Mas algo mudou dentro de nós. A floresta não era apenas um lugar físico, era uma entidade consciente, e a criatura, seja ela o que fosse, deixava claro que aquele território pertencia a ela. Nunca poderíamos esquecer aquele medo, aquela sensação de ser estudado e cercado, de estar em um espaço que não nos pertencia. Enquanto nos afastávamos lentamente, a escuridão parecia recuar, mas eu sabia que aquela presença jamais nos deixaria completamente. Ela permanecia ali, entre as sombras, observando, esperando por qualquer intruso que ousasse se aventurar novamente. E naquele instante, compreendi. A floresta dos sussurros não perdoa.
Ela simplesmente espera. Se você conseguiu sentir o medo da floresta junto comigo, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem gosta de histórias de terror. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Prepare-se, porque a história 2 já vai começar, e promete ainda mais suspense e criaturas aterrorizantes. A floresta se estendia diante de nós como uma muralha viva, densa e quase impenetrável. Árvores gigantescas se erguiam lado a lado, com troncos grossos cobertos de musgo e raízes que surgiam do chão como serpentes petrificadas, entrelaçando-se umas nas outras, formando barreiras naturais que nos obrigavam a avançar com cuidado. O caminho de terra estava úmido e escorregadio, coberto por folhas em decomposição e galhos quebrados, e a cada passo que dávamos, o silêncio se tornava mais pesado, mais opressor. O ar estava carregado, quase sufocante, misturando o cheiro forte de vegetação em decomposição com algo indefinível, metálico e agridoce, que parecia penetrar nas minhas narinas e se instalar na minha mente. Cada respiração era uma lembrança constante de que estávamos profundamente dentro de um território que não nos pertencia. No começo, tudo parecia normal. Passarinhos cantavam esporadicamente e esquilos corriam pelos galhos, aparentemente ocupados com sua rotina. Mas, aos poucos, percebi que o comportamento dos animais não era natural. Os olhos deles nos seguiam de forma insistente, fixos, quase humanos em sua intensidade, como se estudassem cada movimento nosso. Alguns animais se aproximavam, sem medo, parando apenas a poucos metros, observando-nos com atenção calculada. Havia algo perturbador nessa sensação de que estávamos sendo examinados, julgados. A tensão começou a aumentar quando sentimos a primeira reação da floresta. Um cervo enorme apareceu em uma clareira à frente, parado, imóvel, seus olhos refletindo a pouca luz que penetrava pelas copas das árvores. Não havia temor em sua postura. Ao contrário, ele nos encarava como se esperasse que fizéssemos o primeiro movimento. Um grupo de corvos começou a voar sobre nossas cabeças, emitindo gritos agudos e prolongados que ecoavam entre os troncos, repetindo-se de maneira quase rítmica, como se tentasse nos avisar de algo. Cada passo seguinte era carregado de uma ansiedade quase física. O chão parecia tentar nos prender, as raízes que surgiam de repente se transformando em obstáculos, e os galhos quebrados rangiam com cada movimento, reforçando a sensação de que a floresta estava viva e nos observando. O vento trouxe um aroma mais forte de umidade e algo indefinido, que parecia aumentar o peso da presença que nos cercava. O primeiro desaparecimento aconteceu de maneira quase imperceptível. Um dos colegas, distraído por uma trilha lateral ou talvez pelo som de algum animal, se afastou alguns metros e desapareceu. Procuramos por ele, chamamos seu nome, mas apenas o silêncio pesado da floresta respondeu. O medo se instalou em cada um de nós como um manto frio. Algo sinistro havia despertado naquele lugar, e não eram apenas sombras ou escuridão, eram os próprios animais, que agora pareciam carregar intenções que escapavam à lógica humana. Enquanto tentávamos nos reagrupar, percebi pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. Folhas quebradas sem motivo aparente, pegadas irregulares que não correspondiam a nenhum animal conhecido, galhos se inclinando como se seguissem nossos movimentos. A sensação de vigilância tornava cada passo mais difícil, cada respiração mais pesada. Comecei a notar que a floresta parecia responder aos nossos pensamentos, reagindo à nossa ansiedade, amplificando o medo até quase ser insuportável. E naquele instante, percebi que não estávamos apenas explorando uma floresta comum. Havíamos entrado em um território onde a sanidade se tornaria frágil, onde cada animal podia ser uma ameaça silenciosa, e onde a escuridão e a presença invisível que se escondia entre árvores e sombras nos estudava pacientemente, aguardando o momento certo para agir. Eu senti, pela primeira vez, que ali dentro, a qualquer instante, poderíamos desaparecer sem deixar rastros. Conforme avançávamos pelo coração da floresta, percebi que a sensação de estar sendo observado não nos abandonava por um segundo. Cada passo no solo úmido parecia ecoar em nossas mentes, e o ar se tornava cada vez mais denso, como se estivesse carregado de uma energia invisível, pesada, opressiva. O som dos nossos próprios movimentos se misturava aos ruídos sutis da floresta, folhas se mexendo sem vento, galhos se inclinando sem explicação, criando uma sensação de que algo se aproximava ou nos observava de muito perto. Os animais começaram a se comportar de forma ainda mais estranha.
Um grupo de servos nos seguia à distância, mas não corria nem fugia. Eles se moviam silenciosamente, quase de forma coreografada, e suas cabeças se inclinavam de maneira incomum, como se estudassem nossas expressões, nossos gestos. Corvos continuavam sobre nossas cabeças, mas agora seu voo era deliberado e preciso, formando padrões que me faziam sentir como se estivéssemos sendo guiados ou testados. Pequenos roedores surgiam e desapareciam nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia refletir inteligência ou algo mais sombrio. O medo começou a se infiltrar nos outros membros do grupo. Um colega começou a murmurar para si mesmo, inconscientemente repetindo palavras desconexas, como se estivesse tentando se convencer de que nada estava errado. Outro olhou para trás por mais tempo do que o normal, e notei a expressão de pânico que se formava lentamente em seu rosto. A floresta não era apenas física, ela estava agindo sobre nossa mente, amplificando inseguranças, arrancando a sanidade aos poucos. Em determinado momento, uma trilha lateral surgiu à nossa frente. Curioso, um dos colegas decidiu investigar, afastando-se apenas alguns metros. Instintivamente, gritei para que voltasse, mas quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Não havia sinal de luta, nem pegadas que pudessem explicar sua ausência. O silêncio da floresta nos atingiu com força total e percebi que algo mais profundo e sinistro estava nos observando, algo que manipulava não apenas os animais, mas também a própria percepção humana. Os animais pareciam sentir nossa tensão. Um corvo se aproximou, pousando em um galho baixo à frente, encarando-nos por longos segundos. Seus olhos negros, refletindo a luz tênue que penetrava pela copa, pareciam carregar uma consciência própria. Um cervo passou à nossa frente, mas em vez de desaparecer na vegetação, manteve-se parado por um instante, estudando-nos. Eu podia jurar que havia uma intenção maliciosa nesses olhares, não um instinto natural, mas algo que transcendeu a compreensão animal. O grupo começou a se fragmentar, sob a pressão da floresta. Alguns cochichavam entre si, outros apenas se moviam mecanicamente, quase hipnotizados pela tensão crescente. Eu sentia que a qualquer momento a sanidade de todos poderia se quebrar e que aqueles que sucumbissem ao medo nunca mais seriam os mesmos ou simplesmente desapareceriam, assim como nosso colega que havia se afastado. A floresta não era apenas um espaço físico. Ela era uma presença viva e consciente, manipulando tudo à sua volta, tornando cada passo imprevisível e cada sombra uma ameaça potencial. E naquele instante, percebi que a exploração que havíamos planejado com entusiasmo havia se transformado em uma luta silenciosa e mortal pela mente e pela sobrevivência. A cada passo que dávamos, a floresta parecia reagir aos nossos pensamentos e medos. Pequenos detalhes, antes quase imperceptíveis, agora saltavam à nossa percepção de forma perturbadora. Galhos se inclinavam em nossa direção mesmo sem vento, folhas secas mexiam no chão como se algo invisível estivesse tocando as, e a sombra das árvores se alongava de maneira irregular, criando formas que pareciam se mover com intenção. Os animais, antes apenas observadores estranhos, começaram a agir de maneira ainda mais perturbadora. Um grupo de cervos passou correndo próximo, mas em vez de fugir da nossa presença, formou um círculo ao nosso redor, seus olhos negros fixos, penetrantes, enquanto suas cabeças giravam de forma quase antinatural, acompanhando cada um de nossos movimentos. Corvos voavam sobre nossas cabeças em padrões imprevisíveis, quase hipnotizando nossos pensamentos com o ritmo repetitivo e sincronizado de seus gritos e movimentos. O medo começou a corroer a sanidade de alguns do grupo. Um colega começou a murmurar palavras desconexas, apontando para sombras que ninguém mais parecia ver. Outro começou a andar de forma errática, olhando por cima do ombro a cada instante, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Eu sentia a tensão crescente em cada músculo do corpo, a mente tentando racionalizar, mas sendo constantemente minada por sensações de perigo iminente e presença invisível. A floresta parecia expandir e contrair ao nosso redor, tornando impossível determinar para onde cada caminho realmente levava. Eu percebi que estávamos sendo conduzidos, manipulados, como se a própria vegetação tivesse consciência e estivesse moldando nosso deslocamento. Cada animal que cruzava nosso caminho parecia parte de um padrão maior, uma orquestração silenciosa de olhares e movimentos que minavam nossa confiança e aumentavam a sensação de que não havia saída segura. Então aconteceu algo que nos congelou de terror. Um lobo apareceu à nossa frente.
Não era apenas a postura do animal que me assustou, mas o olhar penetrante, brilhante, quase humano, que parecia avaliar nossa sanidade. Ele nos cercou, sem fazer barulho, parado a poucos metros, observando com uma inteligência que não era natural. Era como se pudesse ler nossos pensamentos, antecipar cada passo. Eu sentia um frio profundo atravessar meu corpo, uma certeza de que, se qualquer um de nós perdesse o controle, jamais retornaria. Os desaparecimentos começaram a se tornar mais frequentes. Pequenos movimentos de distração ou hesitação eram suficientes para que alguém do grupo sumisse entre a vegetação, sem qualquer sinal de luta ou pegada se pudessem explicar a ausência. O medo se intensificava não apenas pelo desconhecido, mas pelo efeito direto que ele tinha sobre nossas mentes. A loucura começou a se infiltrar em cada pensamento, transformando a floresta em uma prisão invisível, onde cada sombra parecia conter uma ameaça viva. E eu percebi, com um terror absoluto, que não estávamos apenas explorando animais estranhos. Estávamos enfrentando algo que manipulava a própria percepção humana, que transformava o medo em arma, que transformava a floresta em um lugar onde a sanidade se quebrava lenta e inevitavelmente, e onde cada ser vivo que cruzasse nosso caminho parecia parte de um plano sombrio e consciente. A floresta se tornou um labirinto sufocante. Cada trilha parecia dobrar-se sobre si mesma, e o som de nossos próprios passos ecoava como se estivesse sendo amplificado por algo invisível. O ar estava pesado, úmido, impregnado com o cheiro de folhas apodrecidas, terra molhada e algo indefinidamente metálico que parecia corroer nossa coragem a cada respiração. Os animais não se limitavam mais a observar. Agora reagiam de maneiras que quebravam toda a lógica natural. Um cervo surgiu à nossa frente e simplesmente ficou parado, sem piscar, nos encarando por minutos que pareciam horas, a cabeça inclinada em ângulo estranho, os olhos negros fixos em nós com uma intensidade desconcertante. Corvos formavam círculos acima de nossas cabeças, suas asas batendo em sincronia quase hipnótica, enquanto pequenos roedores surgiam do nada e desapareciam sem deixar rastro, como se brincassem com nossa percepção. A tensão começou a dilacerar o grupo. Um colega começou a gritar palavras desconexas, apontando para sombras que ninguém mais via. Outro recuava lentamente, olhando para trás a cada passo, sua respiração errática e acelerada denunciando o desespero crescente. Eu podia sentir o medo nos músculos de cada um, o desespero tomando conta, e percebi que a floresta não apenas testava nossa resistência física, mas minava nossa sanidade de forma implacável. Então o impossível aconteceu. Um lobo, grande e pálido, avançou de forma silenciosa, aproximando-se de nós, mas sem atacar. Seu olhar parecia penetrar em nossas mentes, antecipando nossos movimentos, avaliando nossas fraquezas. Era como se a floresta inteira estivesse concentrada naquela única criatura, utilizando cada sombra, cada galho, cada animal ao redor para nos manter presos em um estado constante de terror. Os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. Cada vez que alguém hesitava ou desviava o olhar, simplesmente sumia entre a vegetação, sem sinal de luta ou pegadas. O silêncio que seguia cada desaparecimento era ensurdecedor, e cada um de nós começava a sentir o mesmo pavor paralisante que a vítima sentirá nos últimos segundos. A loucura não era apenas uma possibilidade, era inevitável, espalhando-se entre nós como uma doença silenciosa. A sensação de ser estudado, de estar dentro de uma armadilha consciente, tornou-se esmagadora. Cada árvore, cada sombra, cada animal parecia uma extensão de uma mente que controlava o ambiente. O medo não era apenas físico, mas psicológico, capaz de distorcer nossa percepção, fazer-nos questionar o que era real ou imaginário. A floresta se tornará uma entidade viva, manipulando o tempo, o espaço e nossas emoções, e eu percebi que, se não encontrássemos uma saída em breve, ninguém sairia dali intacto, física ou mentalmente. E naquele instante, compreendi a gravidade da situação. Estávamos cercados por uma consciência que se manifestava através dos animais, do vento e das sombras, e cada segundo que permanecíamos ali aumentava a probabilidade de nos tornarmos parte da própria floresta, perdidos para sempre. O que restava do grupo se movia como sombras entre árvores antigas, cada passo pesado, cada respiração tensa. A floresta parecia palpitar em resposta ao nosso medo, e a sensação de ser observados havia se tornado insuportável. Cada animal que cruzava nosso caminho parecia carregar uma intenção própria,
e não havia nenhum gesto que pudesse ser considerado natural. Os corvos acima formavam círculos precisos e silenciosos, os cervos nos encaravam fixos, e pequenos roedores surgiam e desapareciam de forma quase coreografada, reforçando a sensação de que estávamos sendo manipulados. Os últimos desaparecimentos foram rápidos, quase invisíveis. Um colega se afastou para tentar escalar uma raiz mais alta e simplesmente sumiu. Outro, paralisado pelo terror, foi engolido pela vegetação em questão de segundos. O silêncio que se seguiu era absoluto, pesado, quase palpável. O medo corria pelas minhas veias como fogo líquido, e cada sombra parecia pulsar com vida própria. Foi então que percebi a presença definitiva. Entre as árvores, surgia algo que ia além dos animais que nos cercavam, um movimento coletivo, quase imperceptível, mas inteligente. Cada criatura, cervos, corvos, roedores, até insetos, parecia atuar como uma extensão de uma mente única, sinistra e consciente, que controlava a floresta inteira. O terror não era apenas físico, era psicológico, dilacerando a razão, arrancando a sanidade. Aos poucos, senti meus sentidos se aguçarem ao máximo. Cada ruído mínimo, cada reflexo de luz, cada cheiro carregava uma ameaça implícita. Um cervo avançou em minha direção, mas em vez de me atacar, apenas bloqueou meu caminho, fixando seus olhos negros nos meus. Corvos desceram em padrões que distorciam a percepção do espaço, quase empurrando-me para trás. A floresta inteira parecia uma armadilha viva, pronta para reivindicar cada um de nós. E então compreendi. Sobreviver significava mover-se com precisão, sem hesitar, sem olhar para trás. Cada passo errático poderia ser o último. Empurrei-me através da vegetação densa, evitando os animais, mantendo a respiração contida, até que uma abertura começou a surgir à distância. Uma clareira onde a luz da lua penetrava mais forte. Não havia garantia de segurança, mas era a única esperança que restava. Quando finalmente alcancei a borda da floresta, percebi o preço pago. Dos 5 que começaram a expedição, apenas eu e mais um colega estávamos de pé, exaustos, aterrorizados, a mente fragmentada pelo medo constante. Olhei para trás, para a escuridão que devorava o caminho que havíamos percorrido, e percebi que a floresta não perdoa. Ela observa, manipula e reivindica aqueles que ousam atravessar seu território. Enquanto nos afastávamos lentamente, senti a presença invisível nos acompanhando até o limite da visão. Cada sombra, cada árvore, cada animal deixava claro que aquela floresta era viva e consciente, e que qualquer um que retornasse seria apenas mais uma alma perdida entre os sussurros das árvores. E naquele instante, compreendi que alguns lugares existem apenas para testar o medo humano, e a floresta das almas perdidas era um desses lugares, eterna, impiedosa e vigilante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!